Sobre esse assunto, todo esse panorama da Covid-19, convidamos o chefe de infectologia da Unesp, o doutor Alexandre Naime. Oi, doutor, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todo mundo que está ligado no Jovem Pan Agora, no Jovem Pan News. Muito bom estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso, doutor. Bom, a Organização Mundial da Saúde tem se manifestado publicamente contrária à aplicação de uma dose de reforço da vacina. Porque para a entidade seria ali um erro de política pública. Há algum risco, doutor, de essa precipitação ser, de fato, prejudicial? Ou, na sua opinião, é uma medida necessária para barrar a transmissão da variante Delta? Kalina, nós temos que tomar muito cuidado com a interpretação que está sendo dada à declaração da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde se coloca contra uma terceira dose, não porque ela não seja necessária, não porque ela não seja potencialmente benéfica para quem vai receber, que são os idosos, e sim porque a Organização Mundial de Saúde entende que essas doses deveriam ser mandadas para países onde a vacinação ainda nem engrenou de uma forma efetiva. Então, o Brasil, muito possivelmente, como vocês acabaram de noticiar, vai alcançar uma vacinação completa da população adulta nos próximos meses e, após isso, provavelmente já em meados de setembro, iniciar a terceira dose para idosos, que são um grupo de pessoas mais vulnerável e que precisa, então, receber um reforço, porque o nível de anticorpos neutralizantes acaba caindo mais rápido dessa população. O que a Organização Mundial de Saúde está dizendo é que essas doses deveriam ir para países mais pobres, para países onde a vacinação ainda não contempla nem 10% da população adulta. Essa é a falta de equidade que a OMS coloca. Não é em relação à questão de benefício ou não da terceira dose para idosos, que isso não há mais dúvida nenhuma, deve ser feito o mais rápido possível. Mas que desafio nós temos agora, né? Como decidir isso? Se vamos usar a vacina para a nossa população brasileira idosa que precisa de uma terceira dose ou doar essas vacinas para países mais pobres que não têm acesso nem mesmo para a primeira e para a segunda dose do imunizante. É uma situação bastante difícil de decidir. Doutor Naime, aqui é Gabriel Cruz falando, tudo bem? Tudo bom, Gabriel? Tudo jóia. Mas você falou aí da OMS, porém a Organização Mundial da Saúde tem um plano, como operacionalizar isso, como os países que já estão dando a terceira dose, como é o caso do Brasil, como eles podem fazer para doar essas doses, digamos, extras, né? Não está nem na primeira nem na segunda dose, para os países mais pobres? Infelizmente não tem, Gabriel. Eles dependem basicamente de um investimento que é feito. Tem algumas coalizões, alguns projetos de países. Um deles é o Covaxin, que é um quantitativo de vacinas que os governos de diversos países colocam. E aí você tem a distribuição dessas vacinas. Mas é um fundo que tem uma quantia de dinheiro muito pequena, que não é completamente suficiente para garantir estoque para países, por exemplo, como o Haiti. Eu estive recentemente na República Dominicana, num congresso de infectologia. O Haiti fica ali do lado, na mesma ilha. E lá não tem nem 10% da população idosa vacinada. Então, é necessário realmente que se pense na questão de uma distribuição de vacinas de forma mais equalitária, mas também há que se dizer que, por exemplo, Israel, Estados Unidos, Uruguai e mesmo o Brasil também tem que pensar na população mais idosa. Veja o que aconteceu em Israel. Chegou a variante Delta por lá e aumentou muito o número de óbitos nessa população mais idosa. E eles conseguiram barrar isso com a terceira dose. É uma decisão muito difícil, é um tema polêmico, mas que tem que ser colocado com toda tranquilidade, sem deixar nenhum dos lados descoberto. Doutor, o senhor falou sobre Israel, vou aproveitar essa deixa. A gente viu que lá mais de 70% ou cerca de 70% da população, público-alvo, público adulto, já estão vacinados. E mesmo assim, o país tem visto recordes do número de casos da doença. Por que isso acontece? A vacinação não deveria frear esse avanço?
Essa é uma ótima pergunta, Karina. E aí é o que a gente sempre coloca. Vamos dividir, vamos separar quais são os objetivos da vacina. A vacina, quando ela surgiu, quando tiveram os primeiros estudos que mostravam, por exemplo, para a Pfizer, 95% na redução de caso, nós estávamos falando do vírus nativo, do vírus original. Agora nós temos as variantes, tanto a variante Delta, que é a mais transmissível, quanto a nossa aqui, a variante Gama, que é a P1, elas aumentam a chance de transmissibilidade. Então, mesmo no ambiente em que você tem, como o exemplo citado de Israel, um número muito alto de pessoas vacinadas, essas pessoas podem se infectar e transmitir. Agora, qual é o objetivo mais importante das vacinas? Reduzir a chance de gravidade, diminuir o risco individual dessa pessoa precisar de hospitalização ou mesmo ir a óbito. E isso Israel mostrou que estava caindo o nível de anticorpos neutralizantes nos idosos, essas pessoas começaram a ser um pouquinho mais internadas e aumentou um pouco a taxa de óbito, aí com a terceira dose eles conseguiram frear esse tipo de desfecho que estava sendo dado pela variante Delta. É o que nós estamos fazendo finalmente agora no Brasil. Depois de um atraso imperdoável, a vacinação no Brasil está em números realmente, uma taxa bastante alta. Nós vacinamos mais do que 1 milhão de pessoas por dia. Teve um dia específico que chegou a 2 milhões. É extremamente louvável. E agora sim, o Programa Nacional de Imunização já se antecipou à disseminação da Delta. A gente sabe que Rio de Janeiro é um problema sério. Já quase 92% dos vírus isolados no Rio de Janeiro são da variante Delta, e isso vai acontecer no Brasil, mas finalmente o Ministério da Saúde está agindo de forma correta dessa vez e já programou a terceira dose para setembro. Então agora sim nós vamos nos antecipar ao problema, e é isso que a gente pede, né? Que a ciência seja ouvida para que a gente não tenha um número excessivo de óbito, como aconteceu com o atraso na compra de vacinas no ano passado. Doutor Naime, a gente vai chegando ao final da nossa entrevista, mas ainda há tempo para mais uma pergunta. O senhor falou aí da variante Delta, né? Há ainda um risco, um medo, até um receio de vocês especialistas que o vírus sofra mais mutações e exista uma variante ainda mais perigosa do que a gente já passou, dos que a gente já passou, e a tendência é ele ir se enfraquecendo até se estabilizar. Exatamente, Gabriel, esse é o ponto. O nosso grande medo, né, é porque eu comparo muito com um jogo de futebol. Nós começamos a jogar contra a Covid sem conhecer o time, e o time adversário estava realmente nos atacando muito. Aí a gente conseguiu fazer um reforço na defesa, que foram as vacinas, e eles colocaram um atacante novo que a gente não conhecia, que eram essas variantes. E agora a gente está reforçando a defesa de novo com a terceira dose, por exemplo, para idosos. O que pode acontecer, que a gente está atento, é o surgimento de novas variantes de atenção. E isso se dá, Gabriel, esse é o ponto, em populações com baixa vacinação. Acabou de sair um reporte de uma nova variante isolada na África do Sul, onde as taxas de vacinação não chegam a 10% da população. Quanto menos a população é vacinada, o vírus circula mais rapidamente, consegue se adaptar e criar esses monstros, entre aspas, né, que são as variantes que têm mais transmissão. Por isso, o recado é um só. Nós temos que intensificar, como está acontecendo no Brasil, a velocidade de vacinação e pensar, como a Karina colocou na pergunta, em vacinar países que têm baixa taxa de vacinação. Porque não adianta nada, por exemplo, o Brasil, Israel, Estados Unidos está com alta cobertura e países vizinhos, como eu citei, por exemplo, o Haiti está com baixa cobertura e daqui a pouco surge uma variante por lá que se espalha pelo mundo. É isso, conversamos com Alexandre Naime, chefe de infectologia da Unesp. Doutor, mais uma vez, obrigada pela participação no Jovem Pan Agora. Ótima semana para o senhor. Grande prazer estar com você, Karina, Gabriel. Um grande abraço a todo mundo aí do Jovem Pan News. Obrigado, doutor.